Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem? Então, hoje a gente vai findar as nossas atividades. Essa será a última atividade do nono ano. Nós vamos trabalhar aqui em mais ou menos 15 minutos, hoje vai ser um pouquinho mais longo, tá? Mas aquilo que a gente trabalharia em mais ou menos um mês de aula. Então, prepare-se, fiquem atentos, que a gente vai falar de bastante coisa, não percam o raciocínio, certo? Vamos lá. Nós vamos falar aí do período do Brasil entre 1950, 60, início da década de 60, até bem recentemente, os dias não atuais, mas muito próximos da nossa realidade. Tá? Eu gostaria de pedir para vocês para pegarem também o material físico, o material impresso que está lá na escola. Ele é quase que uma apostila, ele tem muito mais conteúdo do que essa aula de hoje. Certo? Então, vamos lá. Bom, depois de Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu o governo, ganhou a eleição, o Jânio Quadros. Jânio Quadros usava um óculos assim, grande, grosso, geralmente até com esparadrapo aqui. Ele usava um bigode fininho, usava uma vassoura como símbolo de campanha. Usava uns ternos meio esfarrapados. Ele botava um sanduíche de pão com mortadela no bolso e no meio de um comício ele começava a comer. Não porque ele estava com fome, não porque ele passasse fome e tinha que levar um lanchinho. Não, mas é porque ele queria se parecer com o homem do povo. Um exemplar estilo do populista Jânio da Silva Quadros. Um professor, que de professor foi vereador, de vereador foi a prefeito da maior cidade do Brasil, São Paulo, de prefeito foi a governador e de governador foi a presidência da República. Esse político meteoro, esse cara que chegou à presidência da República assim, também assim acabou saindo do governo. Jânio, extremamente populista, acabou se metendo numa política contraditória. Ele foi conservador, porque ele proibiu os casais de se beijar em público, proibiu Miss desfilar de maiô, né? Proibiu o uso de mini-saia. E aí, ao mesmo tempo que ele era conservador, ele recebeu no Brasil o Ernesto Che Guevara, o líder da Revolução Cubana. Então ele era conservador e era todo moderninho do outro lado. Ele perdeu moral dos dois lados. Para tentar recuperar a moral, o que ele fez? Renunciou, achando que o povo fosse pedir para que ele ficasse. O povo aceitou, o Congresso concordou e ele se ferrou. Assume então o governo vice-presidente, João Goulart. João Goulart, que já tinha sido ministro do Trabalho lá do Getúlio Vargas, que era um cara com contato com o trabalhador, não estava no Brasil na época da renúncia, ele estava na China, país socialista. Resultado, a fama de João Goulart era a fama de um comunista. Os militares e os conservadores não queriam que João Goulart, em meio à Guerra Fria, assumisse a presidência da República do Brasil. O próprio Brizola tentou levantar a bandeira da legalidade, tem que ser cumprida a lei. E João Goulart, que era cunhado dele, cunhado do Brizola, disse: Brizola, eu acho que eu vou aceitar uma outra proposta. Estão querendo implantar o parlamentarismo no Brasil. Com o parlamentarismo eu volto, só que eu não assumo o poder. Com o parlamentarismo, eu sou só uma figura decorativa. Quem vai mandar no país é o primeiro-ministro. Brizola ficou meio bravo, mas foi essa a saída encontrada pela crise política criada no momento. João Goulart foi empossado, anos depois houve um plebiscito e João Goulart, volta a ser presidente da República dentro do presidencialismo. Começa a mexer em reformas, começa a fazer mudanças, mas as mudanças que ele propõe não agradaram os conservadores, não agradaram os militares, e os militares deram um golpe de Estado e assumiram o país, assumiram o governo através de um sistema do uso da força, a ditadura militar. Foram mais de 20 anos de regime militar no Brasil, e nesses 20 anos não se tinha oposição, por isso que eu chamo aqui de ditadura. Não se permitia oposição, não se permitia uma imprensa crítica. Então, vivia-se dias difíceis, dias de uma ditadura. Os presidentes militares que estabeleceram nesses mais de 20 anos foram da minha, eu acho que é da direita para a esquerda de vocês aí, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, esse do meio, Geisel, esse cabelinho branco aqui, e o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o presidente Figueiredo. Castelo Branco foi o primeiro dos militares. Então,
Já estou de amarelo. Vou tentar aqui incorporar os militares. Então, os presidentes militares governaram com mão de ferro. Castelo Branco, por exemplo, impôs o AI-2, AI-3, AI-4, ele entrou pelo AI-1, atos institucionais. Começa a institucionalizar, passar por cima da Constituição. Castelo Branco, com o AI-2, que foi o mais famoso deles, ele implantou o bipartidarismo. Só poderiam existir 2 partidos políticos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tinham muitas diferenças? Não. Um era o partido do sim, e o outro o partido do sim, senhor. Não tinha oposição, como eu falei para vocês. Aí depois veio Arthur da Costa e Silva. Calor desgraçado. O calor nós temos que fazer os militares, né? Costa e Silva foi marcado principalmente pelo AI-5. O AI-5 foi o aparelho máximo da repressão. Com ele, fechava-se congresso, destituía parlamentares, prendia quem quisesse. Se um policial olhasse para ti e achasse que tu eras subversivo, ele podia te levar para averiguação e te dava um tanto aperto que tu confessava qualquer coisa. Né? Confessava ali que tu fez qualquer coisa. Por quê? Porque havia repressão. Mas Costa e Silva ficou muito doente e teve que deixar o poder. Antecipa-se o fim do governo dele, trazendo o presidente Médici. Na época de Médici, que é esse que está no meio ali, o Médici é o presidente que se aproveitou da onda do crescimento nacional. E ele começa a pegar dinheiro emprestado para fazer no Brasil grandes obras, obras faraônicas, obras gigantescas, como a Ponte Rio-Niterói, até então a maior ponte do mundo, a rodovia Transamazônica, a maior rodovia do mundo, a hidrelétrica de Itaipu, começa a ser feita também no governo dele. Então, todas essas obras são obras gigantescas. É a época do chamado milagre brasileiro. O Brasil é o país que vai para frente. O Brasil foi campeão mundial de futebol pela terceira vez, foi tricampeão mundial. Nenhum país tinha conseguido isso. Todo mundo estava confiante que o Brasil, de amarelo e verde, ia dar certo. Não sei se deu certo, estamos no que estamos. Depois de Médici, veio esse senhorzinho ali, de cabelinho branco, que é o Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel propôs uma abertura lenta, segura e gradual. Parece até propaganda de absorvente, segura e gradual. Mas esse Geisel foi o cara que permitiu, por exemplo, a discussão sobre fim de censura, a discussão sobre a volta dos presos políticos, a anistia. Mas isso tudo só foi conquistado no próximo presidente, que é o último, esse sorridente, o presidente Figueiredo, que dizia: eu hei de fazer desse país uma democracia, nem que seja na base da porrada. Esse era o estilo dos militares. Aliás, Figueiredo dizia que amava mais o cheiro dos cavalos dele do que o povo brasileiro. Mas com tudo isso, vivemos 21 anos de ditadura militar. Até que no final da ditadura, no início dos anos 80, as propagandas pelas eleições diretas, a ideia de eleição direta para todos os níveis, tomam conta do Brasil. E nós vamos ver aí que as diretas foram frustradas, mas que através de uma eleição indireta foram eleitos esses dois. O presidente Tancredo Neves, esse carequinha, e ao lado dele o presidente José Sarney, o vice-presidente José Sarney. Na verdade, Tancredo Neves não chegou a assumir. Agora acabou a ditadura militar, posso dar isso daqui. Tancredo Neves não chegou a assumir. Por que ele não assumiu? Porque ele ficou muito doente, teve uma diverticulite, uma inflamação no intestino, e não voltou mais para casa, né? Ele acabou morrendo no hospital. Assume então o presidente José Sarney. O presidente José Sarney, ele governa com uma dificuldade muito grande. A inflação altíssima, passando inclusive da casa dos 3 dígitos, inflação de mais de 1000% ao ano. Uma inflação altíssima, com vários planos de combate à inflação. Esse José Sarney sai sem popularidade, ele perdeu muito prestígio. Não conseguiu dar jeito na inflação. No final do governo Sarney foi promulgada a Constituição de 89, que estabeleceu eleições diretas. E o primeiro presidente eleito diretamente foi esse cara aí, Rua Pinta e tal, presidente Fernando Collor de Mello. Ele e ao lado dele o vice dele, Itamar Franco. Os dois, pela própria foto, parece que nunca se deram muito bem não.
Collor estabeleceu um plano econômico logo de cara de seu governo, chamado de Plano Collor, o plano da reconstrução nacional. Ele resolveu confiscar o dinheiro que estava nas cadernetas de poupança, tirando o poder de compra do povo brasileiro, afetando os empresários que não conseguiam vender e prejudicando a economia do país, de certa forma. Um congelamento de tudo, salários, preços de produtos. Collor teve seu plano fracassado. As vendas, feitas às escondidas, sem notas fiscais, levaram aí o Collor ao fracasso. E o Collor ficou tão mal falado que denúncias de corrupção no governo dele, na própria campanha eleitoral que elegeram o Collor de Mello, fizeram com que Collor fosse o primeiro presidente impeachmentado, o primeiro que teve um impeachment na nossa história, assumindo então o vice Itamar Franco. Itamar Franco, no combate à inflação, contratou uma equipe liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso conseguiu conter a inflação, criando o Plano Real. O Plano Real estabeleceu a economia de maneira organizada e estabeleceu uma moeda regulada, uma moeda equiparada inclusive ao dólar. E com isso Fernando Henrique Cardoso ganhou popularidade, tanto que ele se elegeu presidente da República em 1994. Fernando Henrique Cardoso derrubou o Lula, que já tinha sido concorrente do Collor lá no primeiro turno de 89 e agora perdeu em 94. Em 98, Fernando Henrique Cardoso conseguiu restabelecer o direito de se reeleger, ou melhor, estabelecer na Constituição o direito à reeleição. E aí ele disputa a eleição novamente e ganha novamente. É o primeiro presidente a ficar 8 anos eleito por 2 vezes ininterruptamente na história do Brasil. Apesar de ele ter privatizado a Companhia Vale do Rio Doce, a Eletrobras, e tornado essas privatizações muito estranhas, porque empresas grandes e valiosas foram vendidas a preço de banana, mas mesmo assim a popularidade dele ainda estava em alta e ele se reelege presidente da República. Até que depois, em 2002, finalmente, o candidato que vinha tentando já desde 1989, o Luiz Inácio Lula da Silva, se elege presidente da República. Então nós tínhamos o Fernando Henrique, um intelectual, que falava, veja bem, meu governo, vamos criamos aí um plano real. O plano real estabeleceu metas, estabeleceu crescimento econômico. Aí veio o Fernando Henrique que passa a bola para o Lula, mas um Lula diferente daquele que tinha disputado a eleição com o Collor e o próprio Fernando Henrique. Quando o Lula disputou a eleição nos anos 80 e 90, era um Lula mais agressivo. Ele dizia, eu vou acabar com a dívida interna, eu vou romper com o FMI, eu vou acabar com tudo isso. E aí o Lula, que ganhou a eleição em 2002, foi um Lula com mais marketing político, mais maquiado, com ternos melhores, como vocês podem perceber, uma barba bem cortada, um cabelo mais caprichado, ficou até bonitinho, meu Deus, parece um... Mas esse é o Lula. Né? Era o chamado Lulinha Paz e Amor. Eu tenho um sonho. Meu governo vai ser o governo do patê. Para ter comida de manhã, para ter comida à tarde, para ter comida à noite. E com essa promessa toda, Lula se elege presidente da República, se reelege presidente da República com campanhas como o Fome Zero, que acabaram resultando no Bolsa Família. Né? Ele estabeleceu um crescimento econômico na história do Brasil inigualável. Houve aí uma fase de crescimento forte. Né? O desemprego, que era um grande problema do Fernando Henrique, foi sanado pelo governo Lula, só que escândalos de corrupção começam a pipocar dentro do governo, levando inclusive aliados diretos de Lula, ministros como José Dirceu, ao banco dos réus. Mesmo assim, Lula se reelege e consegue ainda, com tanta popularidade, eleger uma substituta. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tínhamos aí a Dilma Rousseff. O governo Dilma, para frente, como são momentos mais contemporâneos, né? Dilma se elege, se reelege, mas a corrupção, ou melhor, as denúncias feitas por uso de dinheiro de uma pasta para outra, fizeram com que Dilma fosse afastada do poder. Michel Temer assume a presidência e logo em seguida um cara diferente de tudo e todos, num estilo bastante popular também,
mas que falava de uma forma diferente, bem diferente da de Lula, propondo honestidade, falando isso em nome de Deus, acaba se elegendo presidente da República, que é o governo do Jair Messias Bolsonaro, que é o governo que nós estamos vivendo até hoje. Um governo com críticas, com paixões e críticas, e nós temos que pensar que a política é feita por seres humanos, e os seres humanos, eles não são perfeitos. Não existem mitos, não existem deuses, são pessoas que estão ali, auxiliados por outras pessoas tão humanas quanto eles. É o que a gente espera, pelo menos, que os nossos líderes sejam humanos. Galerinha, nós terminamos por aqui, em mais ou menos 12, 13 minutos, eu imagino, aquilo que seria dado em um mês de aula. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa em história esse ano. Eu vou continuar por aqui, na escola, e se vocês precisarem de qualquer coisa, podem contar conosco. A escola vai estar sempre aguardando uma visita de vocês e uma boa conversa. A gente pode bater papo a qualquer hora, desde que a gente se encontre pela vida. A gente vai se encontrar com certeza. Bom? Um beijo para cada um de vocês e até um outro encontro. Tchau, tchau.